Fala galera, tamo junto, hein? Zavo Lima na área, aqui na parceria História em Casa, História é Vida. Nosso segundo episódio da nossa segunda temporada, é isso mesmo, tudo é história. E dessa vez nós vamos discutir aí a relação entre história e as artes. Bom, meus queridos, estamos juntos aqui nessa parceria fantástica, História em Casa, História é Vida. Temos aqui em todos os canais, aqui no canal do História em Casa e também no canal de História Vida, também no Instagram, em todas as vias e todas as redes, para a gente poder aqui seguir na nossa temporada 2022, tudo é história. Galera, as artes e a história. Nós então discutimos em vários capítulos anteriores sobre correntes historiográficas, falamos sobre teoria da história, falamos como pensar historicamente, falamos então a relação da história e da cultura, ou seja, temos vários vídeos aqui para vocês então aprenderem ou, obviamente, trazer aqui para a gente as discussões sobre a história e as suas várias facetas. As artes sempre então acompanharam a lógica da existência do homem em sociedade. Bom, há todo um debate complexo entre a chamada historiografia da arte ou a história da arte. Aliás, isso é uma disciplina que se estuda, uma graduação é feita. Existem os especialistas da história da arte. Aqui, nessa nossa discussão, não vamos então entrar na especificidade da história da arte, e sim continuar a nossa discussão de que tudo é história. E nesse ponto, então, as artes é um suporte muito importante para a lógica de como que o historiador e também você que quer pensar historicamente entende a história a partir das artes. Bom, pessoal, expressões artísticas, a lógica daquilo que é então produzido pelo homem, naquilo que a gente tem como expressões culturais. A gente pode falar então, por exemplo, de pintura, nós podemos falar de escultura, de arquitetura, de música e também, nas mais contemporâneas artes, falar um pouco então aí de cinema. E por que não, a relação que temos também com a ideia daquilo que é essa arte digital ou o mundo digital. Galera, a história, ao ser analisada, ela consegue então analisar a arte e a arte trazer para a história uma espécie de fonte para a gente poder então entender a sociedade no seu tempo. Por isso que quando o homem então, no seu contato com a sociedade, criou alguma forma de arte. Assim então a história carrega nos seus períodos e nas suas divisões também acepções sobre como que o homem olhava a arte no seu tempo. Por exemplo, podemos citar lá atrás, voltar bem lá atrás, naquilo que nós chamamos de a pré-história. Na pré-história, pessoal, a gente sabe que existem as famosas artes rupestres. Nessas artes rupestres, você tem então a ideia de que as expressões que os humanos começaram então a demonstrar nessas expressões culturais, temos, por exemplo, aqui a definição de que eles estavam falando sobre ações relacionadas à religião, relacionados então à lógica deles sobre uma caça, uma economia local. Você via aí, as famosas pinturas nas cavernas que foram encontradas em locais da Europa. Aqui no Brasil, por exemplo, temos aqui na Serra da Capivara, lá na região do Piauí, você tem então aí a lógica das primeiras pinturas rupestres encontradas aqui no Brasil. E também temos aí, lá na França, as primeiras expressões de pinturas rupestres. E aí a gente consegue perceber, pessoal, analisar essas expressões, uma fonte iconográfica, uma fonte que demonstra pra gente aquilo que nós podemos citar então, de que havia então uma expressão artística, onde o homem queria expressar algo naquele momento. Quando você então vem um pouquinho mais para frente, já entrando aqui naquilo que nós chamamos de antiguidade, é muito comum a gente analisar então a arte e a arquitetura dos egípcios, a arte e a arquitetura dos mesopotâmicos, e aí você tem as grandes construções das pirâmides, que se relaciona com a cosmologia daquilo que os egípcios pensavam sobre a crença da vida após a morte, a chamada escrita pictográfica dos egípcios, que no caso era uma escrita sagrada, mas ao mesmo tempo também era uma expressão artística. Você tem, por exemplo, aí a própria escrita dos mesopotâmicos, a escrita cuneiforme, que determinava então uma identidade de um tipo de arte, não deixava de ser. A escrita é uma arte. E nessa lógica também, pessoal, a gente começa a pensar que dá para analisar a sociedade a partir dessas expressões. Obviamente que você tem então, o estilo de pintura egípcio, onde as pessoas ficavam lá chapadas, havia uma ideia então desse estilo de
desenho, os caras então criavam lá a imagem do faraó gigantesco para demonstrar uma espécie de grandiosidade. A análise da arte então traz então análise sobre a sociedade naquele tempo. Todo mundo já ouviu falar da arte grega, da expressão do belo, a beleza nas esculturas gregas, nas pinturas gregas, o racionalismo grego presente nestas escritas, assim como também a mitologia grega, que foi muito perpetuada pelas ações de poetas. Olha só, a literatura épica de Homero, a lógica do pensamento grego, então, transpassada a partir de uma escrita. E você então fala de poetas, você fala de cantores, os aedos gregos, e você também tem, obviamente, aquela expressão belíssima das lógicas de racionalismo, de matematização da arquitetura grega, de toda aquela ideia dos templos e das construções gregas que são tipicamente. Quem aqui nunca ouviu falar dos estilos das colunas gregas? As dóricas, as jônicas e as coríntias. Ou seja, pessoal, a arte então demonstra um tempo, uma maneira de pensar de uma determinada civilização. Vindo para a Idade Média, você tem então a ideia de que a arte também ajudou a entender o cristianismo ocidental, a ideia então das chamadas iluminuras, as pinturas no estilo medieval, onde as cores determinavam uma maneira de olhar o tempo daquele momento, onde o vermelho tinha um sentido, o azul tinha um sentido, o amarelo tinha um sentido, naquela estrutura de pintura no estilo medieval, as chamadas iluminuras. A gente também tem na Idade Média o estilo bizantino, a maneira das estruturas da arquitetura das igrejas bizantinas ortodoxas, assim como a arquitetura e a maneira de olhar as belezas do gótico medieval ocidental. E também, obviamente, a cultura árabe, a arte árabe, a escrita árabe, que é fabulosa e que demonstra, então, até mesmo a negação das não-imagens. E aí, obviamente, pessoal, que seguindo nesse construto histórico, não tem como a gente não falar sobre o Renascimento. E aí o renascimento cultural, onde pintores, artistas, escultores ficaram muito famosos, tais como, por exemplo, não tem como não falar de Renascimento e falar de Michelangelo Buonarroti, ou falar, por exemplo, de Leonardo da Vinci. Olha as duas expressões muito conhecidas de uma maneira nova de se entender a pintura. Você tem, por exemplo, a grande pintura da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, onde você há toda uma expressão desse momento, a reconfiguração da arte grega presente na Idade Moderna, a matematização, a perspectiva, os planos de fundo. Assim como você vê lá a mistura entre cultura grega e cultura cristã no Michelangelo, ao pintar a criação do homem, ou a criação de Adão, no teto da Capela Sistina. Isso tudo, pessoal, demonstra, então, movimentos de um tempo, de movimentos de pensamento. Olha só, lá na Idade Média, a cultura e a arte era pensada dentro do teocentrismo. Na Idade Moderna, a cultura era pensada dentro do antropocentrismo. Assim, na Idade Contemporânea, pessoal, quando a gente entra ali nos movimentos revolucionários da Revolução Francesa e também da Revolução Industrial, a arte está presente quando você está falando ali dentro do contexto do século XIX, o romantismo, o pensamento romântico que acontecia ali e que foram então aderidos aos movimentos revolucionários, como por exemplo a famosa pintura de Delacroix, mostrando a liberdade guiando o povo, criando então uma acepção entre a Revolução Francesa e as alegorias presentes na imagem e toda a ideia da liberdade contida nesses movimentos. Assim então, pessoal, a gente entra ali no realismo, um movimento não só de ponto de vista literário, mas também um movimento de ponto de vista artístico, onde você começa a falar então de novos movimentos, acompanhando as mudanças da Revolução Industrial. E na Idade Contemporânea, no começo do século XX, quem não ouviu falar, por exemplo, do modernismo, quem não ouviu falar aqui no Brasil, por exemplo, da Semana de Arte Moderna, olha só, onde artistas começaram a colocar nos seus movimentos a política, os seus posicionamentos em relação ao mundo, por exemplo, quem não lembra aí do estilo do cubismo, pensado pelo artista e o grande pintor, que pintou ali, o Pablo Picasso, que fez então o quadro famosíssimo, de Guernica, mostrando aí as atrocidades dos nazistas nos bombardeios. O estilo então, do chamado aí, o que os caras começavam então a negar ali, aquelas expressões, o fascismo que aderiu aí o futurismo, o
progressismo, de uma ideia, de um estilo de movimento. Então as artes, pessoal, são aderências de momentos e que expressam política, que expressam ideias do seu tempo. O século XX é recheado disso. Você tem então ali, né, os artistas que foram acoplados dentro do movimento da União Soviética, onde exalta lá os trabalhadores, assim como também você percebe a arte usada pelos nazistas, onde eles buscavam lá uma beleza estrutural greca-romana, e isso fica expressado nos seus movimentos arquitetônicos e nos seus simbolismos. A arte, pessoal, ela é uma maneira de olhar a história, e a partir do momento que os movimentos artistas vão acontecendo, também nós vamos percebendo as mudanças que a sociedade vai tendo. Por isso que a arte e a história faz um casamento muito interessante, e é uma maneira de analisar o tempo a partir dessas acepções artísticas. Quando a gente entra, então, pessoal, nos movimentos musicais do século XX, ou mesmo o cinema, uma grande arte que surgiu no final do século XIX para o início do século XX, a fotografia, pessoal, que muda muita coisa no final do século XIX para o início do século XX, e assim então a gente começa a conceber um mundo de reprodutividade, um mundo onde as coisas são permitidas a partir do momento que você começa a documentar tudo a partir da fotografia, dos vídeos, e aí a gente entra na era do cinema, na era da fotografia, as grandes movimentos musicais. Quem não consegue lembrar que os anos 60, o movimento de contracultura, onde o rock and roll, o estilo dos hippies, a arte então, pessoal, está presente sempre nas ações que os humanos fazem, não só para expressar uma espécie de liberdade interna, não só para expressar aquela cultura interna de um determinado grupo, mas também para se manifestar politicamente, se posicionar. A arte sempre esteve presente na história, e a história então estuda a arte para poder entender cada vez mais os movimentos humanos ao longo do tempo. História e as artes. História Vida, História em Casa. Galera, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. E olha só, estamos sempre aí abertos às suas colocações para que novos vídeos sejam feitos, para que as nossas discussões aqui de história sejam sempre alargadas. Tamo junto, até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.